Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui com mais um vídeo. Tá? Vídeo este que ficou durante o dia. O Espírito Santo ficou durante o dia palestrando na minha mente. Eu gostaria de ler um texto, dois textos aqui na Bíblia. Mas vou ser breve, vou ser rápido, tá? Mas de maneira que você venha entender. Lá no livro de Lucas 18, livro de Lucas capítulo 18, verso 9. A minha tem um título que diz assim: a parábola do fariseu e do publicano. Eu não vou pregar nessa parábola, mas ela vai nos trazer o entendimento do assunto ao qual queremos entrar. Eu coloquei um título aqui, já para te adiantar, que diz assim: por que existem pessoas que, por mais que se esforçam, não são bem aceitas? Ou seja, pessoas... Eu posso até mudar o título depois, não sei, tá? Mas tudo embasado, enquadrado no que eu acabei de falar aqui. Eu posso pôr assim também, por exemplo, existem pessoas que se esforçam e nunca são aceitas, e por aí vai, mas tudo dentro do mesmo contexto, tá? Vou procurar botar da melhor maneira para o teu entendimento. E diz assim, livro de Lucas capítulo 18, verso 9. E diz também esta parábola a um que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezavam outros. Dois homens, essa parábola que Jesus contou, dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que, aí agora Jesus falando, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém, igreja? Igreja, hoje eu falei de um assunto um tempo atrás, eu falei até em relação muito aos jovens, tá? Que procura ser aceito entre eles em si, e fazem cada coisa, às vezes destrói o seu próprio corpo para fazer coisas que que ela acha que está fazendo porque gosta, mas não, porque por trás disso, né, ela tá querendo ser aceita de certa forma. Mas eu quero entrar num assunto aqui sobre pessoas que querem ser aceitas e entra e usa como arma falar de si próprio. Tá? E eu coloquei nesse título, né? Porque existem pessoas que, por mais que se esforçam, não são bem aceitas. Tá? O que acontece, igreja? Nós sempre somos e seremos observados. Isso na empresa a qual nós trabalhamos, entre os familiares, sempre seremos observados. Entre os amigos, entre colegas em geral, da localidade, sempre seremos observados. E nós temos a pessoa que tem esse costume, essa coisa de se vangloriar, tudo ela falar de si própria, ela acaba passando para os que o cercam, para aqueles ali, para os seus ouvintes ali, o que é a intenção dela nesse falar de si próprio. Óbvio, é claro que é imprescindível, né, entre um diálogo você não falar de si, tá? Mas como que você tem que procurar saber o porquê eu estou falando de mim mesmo de determinada maneira. Às vezes até como o próprio publicano que aponta
às vezes como esse fariseu que estava apontando o publicano, os pecados do publicano, para que ele viesse ser, para que ele viesse chamar mais a atenção de Deus em sua oração. Isso é uma falha, tá? Porque às vezes quando eu faço isso, quando eu como ser humano eu faço assim, ou eu estou querendo às vezes encobrir um erro meu, ou colocar como vítima, ou transferir para uma outra pessoa uma falha minha, um erro meu, tá? Um pecado meu. Então, o que acontece, igreja? Por mais que e às vezes eu uso de mentira para fazer assim, e por mais que eu tente consertar eu vejo que pessoas estão conseguindo captar o que não é para o que eu não quero que essa pessoa venha captar. E o que eu faço? Eu entro com mentiras. E por mais que eu venha mentir, eu vou piorando a situação, e nós estamos sempre sendo observados. E eu tenho aprendido algo que eu até já falei sobre isso, sobre o que eu vou falar aqui agora no outro vídeo. O nosso caráter ele é medido quando a gente está sozinho. O nosso caráter ele não é medido quando eu estou diante de pessoas. Ele é medido quando eu estou diante da minha família, de esposo. Ele é medido justamente quando eu estou sozinho, na minha empresa. Se realmente eu vou me comportar como eu me comporto quando eu estou diante de pessoas. As pessoas vão observando porque as pessoas elas são psicológicas. Se você parar para observar, até uma criança ela é psicológica, ela usa a psicologia para conquistar as coisas que ela quer. E principalmente um adulto. Então, quando eu me esforço para ser aceito, falando muito de mim mesmo, eu sou olhado por pessoas por outros olhos, de maneiras diferentes, de maneiras mais atentas. Você tem que ficar muito atento com essa pessoa. Ela fala muito de si. Ela se exalta muito. A palavra de Deus ela vai falar lá no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 2. Louve-te, o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Tá? Por mais, se você chegar na empresa, pode observar isso, chega na empresa, fica quieto na tua. Vai demorar um tempo, mas as pessoas vão te observar. Vão ver que você é uma pessoa que tem caráter, vão ver que você é uma pessoa que tem personalidade. Às vezes as pessoas têm costume de falar... Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu não traio. Eu nunca traí na minha vida. E às vezes acha que aqui merece ter um mérito por não ter agido erroneamente de determinada maneira. E isso não é um mérito, isso é uma obrigação. Tá? Agir. A pessoa ser um bom pagador é uma obrigação. A pessoa ser um fiel com seus amigos, fiel com a sua esposa, com o seu esposo, é uma obrigação. A pessoa ser uma pessoa de palavra é uma obrigação. E por que eu tenho que falar? Por que eu tenho que viver falando de mim mesmo? Que eu sou assim, que eu sou assim. Então, torna feio, sem perceber, torna feio, e a pessoa acaba não percebendo que ela está fazendo feio. Então, eu quero deixar isso para que você venha até mesmo para uma demonstração de fé a Deus, de fé de que o universo espiritual ele está a teu favor, ele está te observando quando você age de maneira honesta, quando você age de maneira certa, de maneira digna, de maneira de uma pessoa de personalidade, de caráter. Ainda que tem pessoas, é óbvio, é claro, tem pessoas que elas por algum tempo, tem pessoas que agem certo e tem pessoas que elas, mesmo assim você agindo certo, tem pessoas que vão querer te apontar, mas essas que estão querendo se apontar, né, estão querendo atribuir a você um erro que você não tem feito, atribuir a você um tipo de pessoa que você não é, tá?
má qualidade, isso vai ser descoberto. Então você não precisa se preocupar. Claro, você vai se defender e tudo, mas o teu Deus, ele está te observando. A palavra de Deus, ela fala que não há nada encoberto que não seja descoberto. A palavra de Deus fala que tudo que me diz serás medido. Então a maneira que você agir com a pessoa, a maneira que nós agirmos com outras pessoas, as pessoas vão agir com nós também, da mesma maneira. Nós, seres humanos, às vezes, eu vou falar no sentido genérico, às vezes achamos que eu agindo de tal maneira, falando de mim próprio, eu posso até estar ser aceito por um determinado tempo, em um determinado lugar, mas vai ser descoberto. Vai ser descoberto porque nada se perdura para sempre quando são coisas que está atribuído ao erro. Quando são coisas que fogem do certo, do contexto certo, que fogem da palavra, que fogem do caminho. Então, não vai perdurar, não vai prosseguir por muito tempo. Chega uma hora que é descoberto. Então, qual o segredo? Às vezes a pessoa entra a pessoa que age dessa maneira, às vezes ela fica apavorada e ela tenta consertar e ela acaba estandalhando e acaba complicando mais e mais a situação. Então, qual a chave para consertar uma situação como esta? Deixa acontecer. Mude. Mude. Não, fale, as pessoas vão começar a notar, vão começar a te olhar de maneira diferente. As pessoas vão começar a falar, poxa, fulano está mudado. Fulano, eu tenho visto que o fulano está diferente, está mudado e tal. As pessoas vão começar a observar isso em você. E principalmente o próprio Deus. Não precisa você se esforçar para ser aceito. Não precisa você falar de si mesmo, porque você está sendo observado. Nós seres humanos, estamos sendo observados. Tá? Então, guarda essa palavra contigo aí. Medita nessa palavra aí. Isso aí é uma das coisas muito feias no ser humano. É você chegar que eu sou isso, que eu faço assim, que eu faço assado, e que tal. Você lá uma vez ou outra, você falar de si, isso é normal, é natural. Mas tem pessoas que ela só consegue falar de si. Você já notou, e você já notou que em relação a você falar do outro também, tá? É uma coisa que tem que ser muito observada. Você já notou que quando você aponta um dedo, tem 4 dedos, tem 3 dedos apontando para você mesmo. Quando a gente aponta o outro, a gente está apontando para nós mesmos. E o que eu estou falando para mim mesmo quando eu aponto o outro? Eu estou falando para mim que eu sou o melhor, eu estou falando para mim que eu não erro, eu estou falando para mim que eu não tenho falha. Nós todos temos falha, nós todos temos erro. É claro que tem coisas que é imprescindível, tem coisas que é imprescindível não falar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu chego, digamos que você tem uma pessoa que você gosta muito, uma amizade, uma pessoa que você é um amigo leal e você sabe que tem uma outra determinada pessoa que está agindo de falsidade. Obviamente você vai ter que falar daquela pessoa para aquela pessoa que é seu amigo, porque você é amigo dela e quer abrir os olhos dela. Então isso não tem nenhum erro nisso aí. Você vai chegar para aquela pessoa e você vai falar, abre o olho com fulano não é aquele amigo, não é aquela amiga que você pensa. Obviamente isso é normal, tá? Mas vamos observar bem isso aí. Eu creio que são vários ouvintes, são várias pessoas que estão me assistindo, são pessoas que podem estar se enquadrando nesse contexto, outras, obviamente não, mas pode estar passando esse vídeo para alguém, pode estar vivendo situações assim, até entre a empresa onde trabalha, a família, etc. Mas também tem pessoas que ela se preocupa muito assim de será que estão me vendo? Será que tudo que eu faço eu faço coisa assim, não está valendo de nada, não tá sendo observado? E o que eu quero deixar para você é que está sendo observado sim, porque o teu Deus, ele vê tudo. Falei aqui de empresas e a Bíblia ela fala para nós fazermos para o nosso patrão como se estivesse fazendo pelo próprio Deus.
Então você tem que agir se você agir na tua empresa com honestidade, você vai ser observado. Pessoas vão falar bem de você. Não precisa você falar. Você mostra o teu jeito de ser. Pessoas vão observar. Agora as pessoas vão observar você, você também. Se você é aquela pessoa que você demonstrou a ser, se você é continuamente. Tá? Por que eu digo continuamente? Nós vemos, se você observar, você que está há um bom tempo na empresa, você vê um funcionário chegando e no primeiro dia ele quer mostrar desenvoltura, no segundo dia, no primeiro mês, e depois ele vai mudando, ele não é mais aquela pessoa que ele demonstrou ser. Ele começa a deixar os pedidos do patrão de lado, ele não começa mais a executar as suas tarefas. Por quê? Porque ele, no início ele mostrou uma coisa e agora não. Porque no início ele mostrou uma capa. Porque no início ele mostrou ser o que ele não é. Eu trago isso, eu sempre passo isso quando estou falando de serviço para as pessoas, e eu sempre passo isso para elas. Seja sempre aquela demonstração que você foi no início, na empresa que você chega. Seja sempre. Tá? Não mude. Seja sempre. Se você chegou sendo trabalhador, se mostrou desenvoltura, isso tem que ser o seu caráter. Independente da maneira do teu patrão estar agindo contigo, tudo. Esse tem que ser o seu caráter. Isso aí é de você, tem que ser de você. Isso aí não tem que ser você, porque porque eu quero ser aceito, eu vou demonstrar isso e depois eu vou mudar. Não. Então você aguarde isso. Nós sempre estamos sendo observados. E quando você se demonstra ser uma pessoa leal e está achando que alguém não está te vendo, você está enganado. Deus está te vendo e Ele vai fazer pessoas observar você. Ele vai fazer pessoas olhar a tua qualidade. Tá? E isso é bom. E é aí que você prospera, é aí que você progride, é aí que você vai longe. Não tente conquistar coisas falando de si próprio. Você pode até conquistar por algum determinado tempo, você pode até engrupir, enganar por algum determinado tempo, mas isso não vai perdurar, isso não vai prosseguir, tá? Porque Deus ele não gosta do desleal, ele gosta de lealdade, tá bom? Então, quando nós devemos ser leais, muitas das vezes a gente não é leal conosco, consigo mesmo, conosco, com a gente mesmo. Tá? Muitas vezes, me corrigindo aqui, nós não somos leais consigo próprio. Tá? Então, medite nessa palavra aí e não se preocupe. Se você chegar num lugar, tem muitas pessoas que não estão olhando para você, tem muitas pessoas que não estão te valorizando, tá? Que não estão te enxergando. Não se preocupe. Deus vai fazer, talvez, que uma só pessoa venha te enxergar. E essa uma pessoa venha a ser a mais importante do que muitas daquelas que você imagina que é naquela localidade. Tá bom? Então, seja isso no âmbito familiar, trabalhista, na comunidade, no bairro, onde for. Não importa. Tá? Não se preocupe, não. Tá bom? E que esse vídeo venha servir para você, tá bom? E guarde sempre na tua mente, guarde sempre. Eu sou aceito. Eu sendo aceito por Jesus, por meu Deus, isso que é importante. Tá bom? Seja leal, seja verdadeiro, tá bom? Não crie uma capa, porque às vezes a gente cria uma capa, tá? A gente cria uma personalidade, cria uma capa, e isso não é bom. Isso vai te prejudicar lá na frente, tá bom? Então até a próxima. Se você quiser voltar olhando pela tua vida, tá? Encurva a sua cabeça, fecha seus olhos. Se você não puder, porque não sei, às vezes está dirigindo, não sei, tá? É só ficar ligado aí. Eu vou estar orando pela tua vida. Senhor Deus amado, Pai querido, Espírito Santo. Obrigado, Pai amado. Oh, Deus Todo-Poderoso, Pai, por mais um vídeo, Pai. Eu quero entregar a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, Pai querido. Espírito Santo, Pai,
Faça tudo segundo o teu querer. Faça tudo segundo a tua vontade na vida dessa pessoa. Pai, que essa palavra venha ser uma palavra de sabedoria para fluir para a vida de muitas pessoas que necessitam de uma palavra como esta, Pai. Espírito Santo, entra com providência, Pai. Eu repreendo todo mal. Eu repreendo tudo que não provém de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, manifesta o teu poder, toma a minha vida, Pai querido, continua abençoando, Pai, esses vídeos, toma a minha família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Até a próxima.